Fala, meus amigos, tudo bom? Eu sou o Eduardo Felipe, do canal Jogada Histórica, e hoje eu tô aqui para falar de um jogo que eu gosto muito desse jogo. É um jogo que quem me apresentou foi o meu grande camarada, o Leandro Pires. Quem não conhece Leandro Pires, autor do excelente Paper Dungeons. E ele me apresentou esse jogo que eu gosto demais. Eu joguei com ele a primeira edição, depois joguei a segunda edição com outras pessoas, mas quem me apresentou foi o Leandro. E eu tô aqui hoje para falar de London, segunda edição. Gente, o London, ele é um jogo que foi lançado esse ano aqui no Brasil. É um jogo do Martin Wallace. Quem não conhece Martin Wallace, autor do excelente Brass, do excelente Teenage Trail, que eu tenho ele aqui, ó. E, cara, o Martin Wallace ele é conhecido por excelentes jogos com temática histórica. Então, vocês já devem ter visto bastante. Já devem ter visto eu falar bastante dos jogos do Martin Wallace aqui no canal. E não, esse não vai ser o último jogo que eu vou falar dele. Vocês ainda vão ver eu falar muito sobre jogos do Martin Wallace aqui. E o London, ele é um jogo que ele foi lançado em 2017, a segunda edição. Essa aqui é a segunda edição. Foi lançado lá fora pela Osprey Games e aqui no Brasil ela está sendo lançada agora nesse mês de agosto pela MeepleBR. Essa edição que eu tenho aqui é a edição da Osprey Games, né? Eu não recebi a versão da MeepleBR, então assim eu não vou poder mostrar os componentes, né, e dizer como que tá a versão da MeepleBR, porque eu não sei, mas a versão da Osprey Games tem esse insert aqui de plástico, a caixa do jogo abre como se fosse um livro, mas não duvido que a qualidade das cartas e dos componentes da MeepleBR esteja diferente da Osprey, né? Acredito que esteja tão boa quanto. Então, gente, o que eu vou falar um pouco do London, né? O London ele é um jogo de cartas, onde nós temos que reconstruir Londres após o grande incêndio que aconteceu no século XVII, no ano de 1666. No London, nós somos arquitetos e estamos ali reconstruindo a cidade. E como é que funciona o jogo, né? Nós temos um tabuleiro, que é um tabuleiro de projetos. Esse tabuleiro aqui. Aqui nós temos, né, a pontuação, aqui uma tabelinha, e aqui é como se fosse um mercado aqui de ofertas de cartas. E nós temos esses três baralhos, né, separados em A, B e C. E no turno de um jogador, ele pode fazer o seguinte: a gente começa com algumas cartas na mão. A gente tem 4 tipos de cartas. A gente tem cartas rosas, azuis, beges ou marrons, não sei, e cinzas. E esses três tipos de cartas, elas têm cada um significado, né? As cartas marrons, vamos chamar de marrom. As cartas marrons são cartas com aspecto mais econômico, as cartas azuis têm um aspecto científico e cultural, e as cartas rosas têm um aspecto mais político. E nós temos as cartas cinzas, que são as cartas dos pobres, as cartas da pobreza. Então, antes de falar como funciona o jogo, eu vou falar um pouco da história do jogo. Mas, antes disso, caso você não tenha assinado o canal ainda, assina aí o canal, dá essa força, curte esse vídeo. Se tiver qualquer sugestão, comenta, tá? Mas vamos primeiro falar sobre a história do jogo, antes de falar do jogo mesmo, tá? Cara, em Londres, 1666, 2 de setembro, dizem as histórias, né? Dizem as histórias que o padeiro real, né, o Sir Thomas Ferriner, acho que é esse o nome. O sobrenome dele é Ferriner. O primeiro nome, se eu não me engano, pode ser Thomas ou não. Me corrijam aí. Ele era o padeiro real. Ele acidentalmente deixou o forno aceso e o fogo saiu de controle na sua padaria e se alastrou pelas casas de Londres, pela vizinhança. As casas na época, Londres era uma cidade que ainda tinha uma arquitetura com uma herança medieval muito grande, apesar de estar no século XVII. As casas eram feitas basicamente de madeira de carvalho e os tetos, né, o telhado era de alcatrão seco, né, para poder impermeabilizar. E isso só fez com que o incêndio se alastrasse mais rápido. Então, poucas horas
o incêndio já tinha se alastrado para a vizinhança. O corpo de bombeiros na época era muito precário. Os métodos tradicionais de se combater o incêndio com água ou com aquelas sanfonas de ar não se mostraram eficazes. E assim, estava a cargo da população da cidade, dos cidadãos, conterem o fogo. Mas o método que se mostrou mais eficaz foi a demolição das casas. Porque se as casas estão demolidas, não tem o que pegar fogo. E Londres, na época, tinha uma população de mais ou menos 500 mil habitantes. E em 3 noites que durou o incêndio, mais de 100 mil pessoas estavam desabrigadas. Então surgiram muitas pessoas sem casa. A pobreza aumentou absurdamente. O rei da Inglaterra, naquela época, era Carlos II. Depois de uma confusão política muito grande que acontece na Inglaterra, mas isso é outra história, não vamos falar sobre isso. O rei é Carlos II, ou Charles II, como vocês preferirem. O antecessor aí, de nome, do atual rei da Inglaterra, o Carlos III. E ele mandou reconstruir a cidade, e a reconstrução durou mais ou menos uns 50 anos. A pessoa principal nessa reconstrução é o arquiteto Christopher Wren, que temos ele no jogo. Nós temos a cartinha aqui do Christopher Wren. Deixa eu ver se pega o foco aqui. Acho que pegou, né? Dá pra ver. Ele tá com sleeve, então fica um reflexozinho na carta. Christopher Wren foi o arquiteto responsável por coordenar a reconstrução de Londres. E essa reconstrução durou aí mais ou menos uns 50 anos. Muito tempo. Muitas casas, mais de 170 hectares da cidade foram destruídos. Muitas casas, muitos prédios públicos. A Catedral de St. Paul foi destruída. Sobrou apenas um pedaço, ela foi reconstruída. E ao final da reconstrução foi erguido um monumento para lembrar do incêndio, E temos também a carta do monumento do grande incêndio, Não sei se dá para ver bem aí. Dá para ver, Se não der para ver, eu boto uma imagem em cima. Certo? Bom, e essa é a história sobre o incêndio de Londres. Então, como que se joga o jogo? Vamos falar agora como que se joga London, Não vou explicar as regras exatamente aqui, mas vou falar um pouco para você ter uma ideia de como se joga o jogo. London é jogado em turnos até que se acabe o baralho de compras. Assim que o baralho acabar, encerra-se a vez daquele jogador e cada outro jogador tem mais um turno. Na vez de cada jogador, ele tem que comprar uma carta e ele pode fazer algumas ações. Uma das seguintes ações, melhor. Ele pode desenvolver a cidade, que é pegar uma das cartas da mão e baixar, formando pilhas de cartas na mesa, Ele pode ter de 1 a N pilhas de cartas. Ele pode comprar uma terra, que é comprar um distrito. Ele pode rodar a cidade. Eu não sei como ficou o termo traduzido, mas é run your city. Ele pode fazer a cidade funcionar. Ou ele pode comprar 3 cartas. São essas 4 ações que ele pode fazer. Desenvolver a cidade, como eu falei, é baixar uma carta na mesa. E aquilo ali representa você desenvolvendo a sua cidade, construindo a cidade. Para você baixar uma carta, você vai pegar uma carta da mão, você vai descartar uma carta da mesma cor que você quer baixar. Então, se eu quero baixar uma carta azul, eu tenho que descartar uma carta azul. E, além disso, pagar qualquer custo extra que a carta tiver. Vou mostrar aqui para vocês, um exemplo. Para eu baixar a carta do monumento do grande incêndio de Londres, eu tenho que jogar fora uma carta rosa e pagar o valor que está aqui em cima, que é 5 libras. Certo? É isso. Você vai baixar. Quando você baixar a carta, você pode colocar ela em cima de uma carta que já esteja na mesa, em cima de uma pilha que já exista, ou começar uma nova pilha. Eu vou explicar já já qual é a diferença entre colocar uma carta em cima ou começar uma nova pilha, certo? Quando você
vai jogar uma carta fora, ela não vai para uma pilha de descarte. Ela entra num espaço vazio aqui em cima. Se não tiver nenhum espaço vazio aqui em cima, ela entra num espaço vazio aqui de baixo. Quando todo esse espaço tiver preenchido e você precisar jogar uma carta fora, todas as cartas aqui de baixo saem e as de cima descem. Então, quando você vai jogar uma carta fora, você tem que pensar muito bem em que carta você vai jogar. Porque quando um jogador precisa comprar uma carta, ele pode comprar daqui, desse tabuleiro. Então, se você está jogando uma carta fora, você vai estar também dando a oportunidade a um jogador de comprar uma carta que você já tinha. Certo? Essa é a maior interação do jogo. A segunda ação que você pode fazer é comprar um distrito, tá? Construir uma terra. A gente tem essas cartas maiores aqui, que representam distritos de Londres. A gente sempre vai ter 3 cartas dessas aqui abertas, tá? Para você comprar, você simplesmente paga esse custo que está aqui, tá? Você ganha imediatamente esses bônus aqui, que podem ser comprar novas cartas, ganhar pontos de prestígio imediatamente ou descartar pobreza, certo? Você pode ganhar dinheiro também, tem um símbolo do dinheiro. Não estou com nenhum exemplo aqui, mas é uma moedinha, tá? É o símbolo. E o que faz esses distritos? Eles vão te dar alguns bônus, certo? Por exemplo, aqui o distrito de Westminster, ele no começo do seu turno, em vez de comprar cartas, você pode comprar 0, 1 ou 2 cartas. Em vez de comprar uma, normalmente você pode comprar nenhuma, 1 ou 2 cartas, certo? E é isso. Você compra o distrito. E uma outra coisa importante. Há uma indicação do local onde o distrito fica. Esse N com uma aguinha aqui embaixo, ou aqui um N sem a aguinha, ou o S com uma aguinha e o S sem uma aguinha. Isso aqui indica o seguinte: indica se esse distrito fica ao norte ou ao sul do rio Thames, ou Tamisa, tanto faz, e se ele fica na borda ou não do rio, tá? Distritos ao norte do rio Tamisa são geralmente mais caros, tá? São geralmente mais caros, e se eu não me engano, os que ficam ao sul geralmente tiram mais pobreza, tá? E eu tô falando aqui de pobreza, e o que é a pobreza, né? O que é a pobreza no jogo? Como eu falei, como eu expliquei antes, o grande incêndio deixou muitos desabrigados e a pobreza em Londres cresceu demais. Então, o teu objetivo no jogo é reconstruir Londres e fazer com que diminua esse número de pobreza, certo? Diminua, dar um bem-estar para a população. Como? Diminuindo o número de desabrigados e pobres gerados pelo grande incêndio, né? Afinal de contas, mais de 100 mil pessoas ficaram desabrigadas. E como que você ganha pobreza? Ganhar pobreza no jogo é ruim. Como que você acumula pobreza, tá? O acúmulo da pobreza é essa representação de você estar reconstruindo a cidade e não deixando, né, que a pobreza continue. A pobreza que foi gerada com o incêndio. Eu vou explicar como que a gente ganha, o que faz a gente ganhar pobreza no jogo, tá? Quando você roda a sua cidade, você vai fazer a tua cidade funcionar. As cartas que você baixou na mesa, elas têm as cartas têm uma característica, tá? Elas têm ações que elas vão dar assim que você baixar a carta, e elas têm ações que vão acontecer quando você rodar a cidade, quando você fazer a cidade funcionar. E uma das ações do jogo é fazer a cidade funcionar. Quando você faz isso, você pode executar a ação de uma ou mais cartas que você esteja no seu display, tá? Que você tenha baixado na mesa. Você pode fazer ela em qualquer ordem, mas você tem que pagar o custo para fazer o efeito da carta funcionar. E quando você faz a carta funcionar rodando a cidade, a carta vira e ela não é mais usada no jogo. Então, como eu falei, né? Você, quando
desenvolve a sua cidade, você pode botar a carta em cima ou começar uma nova pilha. Qual é a vantagem de você ter várias pilhas? É executar várias ações de carta no momento em que você vai rodar a sua cidade, certo? Então, se você tem 5 pilhas, você vai executar a ação de 5 cartas. Obviamente, se você puder pagar por elas. Se você executou a ação de uma carta, você vai virar ela com a face para baixo. A pilha vai permanecer ali. Você, quando desenvolver sua cidade, vai poder botar ela em cima dessa nova pilha. Mas a carta você perdeu até o final do jogo, certo? Beleza. E aí? Então, essa é a única vantagem? Só tem vantagem em começar uma nova pilha, né? Não, tem uma desvantagem também. Depois que você termina de executar sua cidade, você ganha pobreza. Você ganha pobreza. Quanto de pobreza você ganha? Você vai ganhar 1 ponto de pobreza por cada pilha de cartas baixada na sua mesa. Então, se você tem 5 pilhas, você vai ganhar 5 pontos de pobreza. Você também vai ganhar 1 ponto de pobreza por carta na sua mão. E também vai ganhar 1 ponto de pobreza para cada 10 libras em empréstimo que você tiver. É isso mesmo. Todo jogo do Martin Wallace você pode pedir empréstimo para ganhar dinheiro. Então, se a partir de algum momento você precisar pagar alguma coisa e você não tiver dinheiro, você pode pedir um empréstimo. Você vai ganhar um tokenzinho escrito loan, escrito empréstimo, e no final do jogo você perde pontos se você não pagar o empréstimo. Mas no início do teu turno você pode pagar 15 libras para pagar um empréstimo de 10 que você pegou. É sempre isso. Você sempre vai pegar empréstimo de 10 em 10 e você vai pagar de 15 em 15, mas tem que ser no início do seu turno. Não pode ser no final, né? Porque no final você vai ganhar dinheiro, então você tem que ser no início do teu turno, tá? E tem uma interação de cartinhas, de poderizinhos de jogador que vai pegar dinheiro do outro, tem tudo isso no London, tá? Então essa é a ação de rodar a sua cidade. E por último, a ação de comprar 3 cartas, que você pode comprar ou da pilha de compras ou do display daqui do tabuleiro de projetos, certo? O jogo termina, como eu falei, ele termina no final, quando um jogador comprar a última carta, não tiver mais carta para comprar, né, terminar a pilha de cartas, e depois disso cada outro jogador roda mais um turno. E a gente conta os pontos. E como que a gente faz a pontuação final do jogo? A pontuação é o seguinte. Primeiro, a gente vai contar o número de pobreza, número de pecinhas de pobreza, que é um cubinho preto, de cada jogador. O jogador que tiver menos pontos de pobreza, descarta toda a pobreza que ele tiver. É isso mesmo. O jogador que gerou menos pobreza, termina o jogo sem nenhuma. Ele descarta todas as pobrezas que ele tem. E depois disso, cada outro jogador vai descartar uma quantidade de pobreza igual à quantidade descartada pelo jogador que tinha menos. Então, se o jogador que tinha menos pobreza terminou o jogo com 3 de pobreza, ele vai descartar, vai ficar com 0, e todos os outros jogadores que tinham mais pobreza do que ele vão descartar 3 também, por exemplo, certo? Beleza. Depois disso, você vai contar o total de pontos de prestígio em todas as cartas que você baixou. Depois disso, você tem que pagar, você pode pagar todo o empréstimo que você pegou, se você ainda não tiver pago, tá? Pagando 15 e descartando os tokenzinhos de empréstimo. E depois você vai ganhar 1 ponto para cada 3 libras que você tiver. Se você não conseguiu pagar nenhum empréstimo que você tinha no final do jogo, você perde 7 pontos para cada empréstimo que você pegou e não conseguiu pagar. E depois você vai ver quanto de pobreza você tem e você vai perder uma quantidade de pontos de pobreza nessa taxa aqui, dessa tabelinha. Eu vou mostrar aqui não, vou mostrar aqui no tabuleiro do jogo, tá? O tabuleiro do jogo tem esse display aqui, não sei se está dando para pegar o foco aqui, tá? Se não der, eu boto na tela, tá? Como uma imagem. Então você vai contar quanto de pobreza você tem no final e você vai perder aquela quantidade de pontos. Então, se você terminou o jogo com 1 ou 2 de pobreza, você perde 1 ponto. E assim adiante, tá? Se você terminou com 10, você perde 15 pontos. E cada ponto acima de 10, cada ponto de pobreza acima de 10, menos 3 pontos de vitória, tá? Então, se você terminou com 11 pontos de pobreza, você vai perder 18 pontos, certo? E, gente, é isso. É o London, tá? É um jogo muito bom. Vale muito a pena você jogar. Se você não conhece o London, corre atrás para conhecer.
pega um amigo que tem o jogo, joga. Se você for do Rio, quiser jogar comigo, me fala, eu vou estar muito feliz e vou apresentar London para vocês com o maior prazer, tá? Esse foi uma explicação rápida de como é o jogo. Se vocês quiserem um vídeo de regras mais extenso, peçam nos comentários, tá? Então, gente, é isso. Esse é o London, jogão do Martin Wallace, que saiu aqui no Brasil, tá? Pela MeepleBR. Se você quiser um vídeo de regras mais extenso, é só pedir nos comentários. Vamos ver aí se rola, tá? Deixa nos comentários. E é isso, gente. Esse é o London. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.